que tenhamos um novo ano 2016 muito produtivo, que a nação possa se beneficiar com o nosso trabalho. Também quero saudar ao Congresso Nacional pela retomada do nosso trabalho neste ano de 2016, que seguramente será um ano de grandes desafios para o Brasil. Será um ano em que o país terá que demonstrar verdadeira capacidade de superação. Os esforços serão exigidos dos governos e das oposições, das autoridades públicas, em todos os níveis, e da sociedade civil, incluindo... Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência marcasse o tempo. São 10 minutos, né? Agradeço a Vossa Excelência. Os esforços serão exigidos dos governos e das oposições, das autoridades públicas em todos os níveis e da sociedade civil, incluindo empresários e trabalhadores, para que encontremos os caminhos de saída para a crise, que é econômica e também é política. Temos pela frente problemas urgentes e imediatos, como o ajuste das contas públicas, a retomada do crescimento econômico, a manutenção de empregos e questões que vão do enfrentamento do Aedes aegypti à preparação para as Olimpíadas, entre tantas outras questões que ocuparão a agenda pública neste ano. Neste momento, eu gostaria de abordar um tema que é crucial para a garantia da estabilidade no médio e longo prazo, eficiência e legitimidade democrática na ação estatal. Trata-se, senhor presidente, ainda venho tocar mais uma vez nesse assunto, da necessidade de reformas em nosso sistema partidário e de governo. O surgimento de tantos partidos políticos no país deve ser objeto de uma análise crítica. Precisamos avaliar a participação do Poder Judiciário e as constantes ações e omissões do Poder Legislativo, que tem contribuído para distorcer o nosso frágil e movediço sistema partidário. O pluralismo político é um dos pilares de nossa democracia. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, logo em seu artigo 1º. É um princípio que devemos defender com todas as nossas forças, contra iniciativas que buscam aniquilar a pluralidade de ideias, de visões de mundo e de opções políticas de nossa sociedade. Esse princípio basilar do regime democrático é o que sustenta o princípio do pluripartidarismo, inscrito em nossa Constituição, para conferir ampla liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, segundo reza o artigo 17. Nosso Constituinte originário quis que, juntos, esses princípios estimulassem o florescimento de partidos políticos e impedissem que um ato autoritário qualquer pudesse extinguir os partidos de um dia para o outro. Essa ampla liberdade fez com que, em 1991, chegássemos a ter mais de 40 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 20 dos quais representados no Congresso. A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, de 1995, promoveu certa redução do quadro partidário. Chegamos ao início de 1996 com 16 partidos representados no Congresso, sendo que 4 partidos grandes concentravam um pouco mais de 70% das cadeiras da Câmara dos Deputados. E 3 partidos médios detinham outros 20%, ou seja, 7 partidos ocupavam 90% das cadeiras na Câmara. De lá para cá, de 1996 para cá, no entanto, o número de partidos voltou a crescer, a ponto de voltarmos a ter hoje um pluripartidarismo extremado, com o Congresso Nacional fragmentado, legendas sem identidade própria e sem qualquer identificação com o eleitor.
já são 35 os partidos registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral, sendo 27 com representação na Câmara dos Deputados. Isso impõe grandes desafios à governabilidade do país. Gera preocupações com a estabilidade do governo, seja qual for o partido titular da presidência da República. O excessivo número de partidos, que em sua maioria nada representam senão seus próprios interesses, fragiliza o modelo de presidencialismo de coalizão. A bem da verdade, também geraria instabilidade no parlamentarismo ou em um sistema semipresidencialista, de modo que o debate sobre o sistema partidário é crucial, qualquer que seja a preferência quanto ao sistema de governo. Mas será que temos realmente na sociedade brasileira 35 correntes políticas, conjunto de doutrinas ou ideias organizados para disputar o poder e executar um programa partidário? É evidente que não. O partido político no Brasil atual é visto tão somente como um instrumento para a conquista do poder, ou mais precisamente, de acesso ao poder, inclusive de acesso ao fundo partidário, que como todos nós sabemos, ultimamente aumentou muito a contribuição da sociedade em relação ao fundo partidário. Estamos de acordo com a crítica do eminente cientista político Paulo Bonavides, quando afirma que os partidos políticos são internamente despolitizados, que eles tornaram-se simples máquinas de indicar candidatos, recrutar eleitores e captar votos, para, ao final, carrearem vantagens materiais a seus dirigentes e clientes, sobretudo com a investidura em funções e cargos públicos e comissionados. A dinâmica política é bem conhecida de todos. A personalidade política que se vê barrada ou preterida em uma disputa acaba criando ou estimulando a formação de um novo partido, com o qual abrem-se caminhos para partilhar das barganhas políticas, sobretudo com acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e televisão, que é o direito de antena. Se o sistema permite que o deputado mude de partido e leve consigo uma parcela do fundo partidário e do tempo de propaganda, temos uma distorção grave. O mandato é conquistado não pelo candidato individualmente, mas pelo partido. É inaceitável que um deputado possa se considerar proprietário de uma parcela do fundo partidário e do direito de antena ou de televisão. Essa suposta propriedade ele negocia, coloca à venda, sem pudor ou constrangimento, em troca de um maior acesso ao poder. Daí as conhecidas denominações de legenda de aluguel ou até de partidos-empresas. É seguindo essa lógica que, ressalvadas dignas exceções, o número de partidos vai se multiplicando e os partidos já existentes vão perdendo sua identidade, distanciando-se dos ideais que um dia levaram à sua criação. Não podemos esquecer que o Poder Judiciário também deu a sua cota de participação na instalação da balbúrdia partidária e contribuiu para multiplicar distorções no nosso já caótico sistema político. O Judiciário foi decisivo para piorar o quadro em ao menos 3 questões. Primeira, ao derrubar a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira. A lei dos partidos políticos, que é de setembro de 1995, condicionava o funcionamento parlamentar a partidos que obtivessem pelo menos 5% do total de votos do país nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 2% em cada um deles. Não atingindo esse desempenho, o parlamentar eventualmente eleito teria direito apenas a votar em plenário e a discursar na tribuna, enquanto seu partido contaria com tempo restrito de antena e ao rateio de apenas 1% do fundo partidário. Previu-se à época que entre 7 e 10 partidos poderiam atingir o desempenho necessário para o pleno funcionamento parlamentar.
era uma barreira que não bloqueava ou excluía a representação do partido no Congresso Nacional, como funcionava em países como a Alemanha e a Grécia. Nem implicava a extinção do registro do partido, como previa a nossa primeira lei orgânica dos partidos políticos de 1965. Em dezembro de 2006, no entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cláusula de desempenho, através das ADIs 1351 e 1354. O tribunal considerou que ela criava uma situação de desigualdade inaceitável entre os partidos e parlamentares, ferindo o princípio do pluripartidarismo. Segunda questão, que foi criada também pela Justiça. A segunda questão em que o Judiciário interferiu no funcionamento do sistema partidário de respeito à permissão para a mudança de partido sem perda do mandato, quando surgisse um partido novo. Aí onde está a nova distorção. O tema foi incluído pelo Tribunal Superior Eleitoral na resolução número 22.610, de 30 de outubro de 2007, e confirmado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. A intenção era boa, delimitar as hipóteses de justa causa para a troca de partido e colocar ordem no sistema que já contava, à época, com 27 partidos em funcionamento. No entanto, ao incluir a criação de partido novo entre as hipóteses de justa causa para a troca de partido, o Tribunal Superior Eleitoral estimulou o surgimento de novos partidos sem consistência programática, cujo único objetivo seria promover a acomodação de parlamentares interessados em ficar mais próximo das benesses do poder. Após a resolução número 22.610, 8 novos partidos foram criados no Brasil. Terceira questão da interferência do Poder Judiciário. A terceira manifestação do Judiciário prejudicou a saúde do nosso sistema partidário. Foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADIs 4.430 e 4.795, que assegurou aos partidos novos, criados após a realização das eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos 2/3 do tempo destinado à propaganda eleitoral, gratuita no rádio e na televisão. Ao permitir que o deputado mudasse para um novo partido, levando consigo o tempo de propaganda, a decisão teve o efeito de estimular o surgimento de novas legendas, aquecendo o mercado das trocas de partido e levando consigo também o direito do deputado, que deveria ser do partido, de levar o fundo partidário. Considero que esse conjunto de decisões judiciais que mencionei aqui foi ruim para o sistema partidário. Elas estimularam, chancelaram de alguma forma a multiplicação de partidos. Depois delas, o sistema partidário brasileiro ganhou mais 9 partidos, quando o ideal seria que ele se tornasse paulatinamente mais enxuto, o sistema partidário. Devo observar que o Congresso Nacional não permaneceu inerte. Destaco a aprovação da Lei número 12.875, de 2013, que proibiu expressamente que um novo partido, surgido no curso da legislatura, pudesse se beneficiar dos recursos do fundo partidário e do tempo de rádio e de televisão, pela migração de deputados no curso do mandato. O Congresso Nacional foi claro: os partidos novos teriam de ser construídos desde a base, conquistar no voto o espaço parlamentar, as receitas do fundo partidário e o tempo de propaganda, e não se aproveitando dos votos conquistados por outras legendas. Afinal, conforme postulado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, os mandatos parlamentares eleitos pelo sistema proporcional não pertencem ao partido? Foi isso que disse o próprio Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, porém, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, ADI 5.105, declarou mais uma vez inconstitucional a inovação legislativa.
Contrariando o entendimento do Procurador-Geral da República, que defendeu a lei aprovada pelo Congresso, o Tribunal considerou que ela não superou as teses assentadas em 2012 e que não seria possível dar aos partidos novos tratamento diverso, fundo partidário e tempo de propaganda, daquele conferido aos casos de fusão e de incorporação. Isto é, se se cria um partido novo, o partido novo vai receber fundo partidário, vai ter direito de tempo de propaganda de televisão, igual a um partido que foi criado há 20, 30 anos atrás. Em 2015, tivemos respostas legislativas importantes. A Lei 13.107, de 21 de março, proibiu que, em todos os casos, a migração de parlamentares possa alterar a distribuição do fundo partidário e do tempo de propaganda. Por fim, a reforma eleitoral promovida pela Lei número 13.165, de 29 de setembro, dificultou a criação de partidos novos, ao exigir que o apoio de eleitores seja coletado durante um período de 2 anos, e disciplinou expressamente o tema da fidelidade partidária, excluindo das hipóteses de justa causa para a troca de partidos os casos de incorporação, fusão e de criação de partido novo. Quer dizer, nós consideramos aqui no Congresso Nacional causa excludente das hipóteses de justa causa para a troca de partidos os casos de incorporação, fusão e de criação de partido novo, para evitar a proliferação de partidos. Mas o Supremo não aceitou. Assim, essas situações não mais permitirão que o deputado eleito por um partido migre para outro, se a nossa legislação for aceita, sem que ocorra o risco de perder o mandato. Temos que registrar que o protagonismo do Congresso Nacional, diante do ativismo do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, em assuntos eminentemente políticos, tem sido, em grande medida, de um grande conformismo ou omissão. Isso tem contribuído para o seu próprio enfraquecimento e para a notória supremacia do Poder Judiciário, até mesmo em questões que deveriam ser resolvidas no campo da política. Se, por um lado, o Supremo Tribunal Federal tem legitimidade para decidir sobre a constitucionalidade das leis, por outro lado, o Congresso Nacional tem legitimidade para reagir e buscar aprimorar a legislação. Quero crer que esse movimento que alterna inovações legislativas e decisões judiciais represente não um embate, mas antes um verdadeiro exemplo de diálogo institucional democrático e que conduz ao amadurecimento das instituições, democráticas. O Congresso Nacional inicia mais um ano legislativo com o desafio de fazer as reformas necessárias para que o país se encontre um rumo sustentável, já estou terminando, para o desenvolvimento. Nossa agenda, precisamos nos dedicar a diversos temas, e em pauta estarão questões políticas fundamentais. Destaquei um dos temas que considero fundamentais para assegurar a estabilidade do regime democrático, a necessidade do fortalecimento da identidade dos partidos políticos, que inclui a redução do número de partidos existentes e passa pelo debate sobre instrumentos como a cláusula de desempenho e o fim das coligações, inclusive para economizar o dinheiro da nação. Qualquer sistema de governo, presidencial ou parlamentar, só funcionará bem se o eleitor puder encontrar um mínimo de clareza e alguma identidade programática nos partidos políticos. Em outra oportunidade, abordarei com mais profundidade o tema da necessidade de reforma do nosso sistema de governo. Precisamos de um sistema que propicie mais segurança e estabilidade política ao país. Em 2015, apresentei a PEC número 102, com o propósito de instituir um sistema de governo de matriz parlamentarista, como é o semipresidencialismo. Ele é um sistema misto que um governo estruturado nos moldes do parlamentarismo e mantém a eleição direta do presidente da República, com poderes relevantes na condução da política do país, nos moldes do presidencialismo. Por ora, quero desejar que, apesar de todas as adversidades, tenhamos um ano produtivo. A crise tem feito chegarem à pauta propostas polêmicas que demandam diálogo e, em geral, soluções difíceis que raramente contarão com o consenso da sociedade.
que possamos ter aqui debates travados com respeito e elevado espírito público e que as diferenças aqui existentes sirvam, ao final, tão somente para dar maior qualidade e fortalecer o resultado de nossos trabalhos. Que demonstremos pelo diálogo e trabalho republicano que é possível encontrar convergência no interesse maior da nação. E para finalizar, senhor presidente, já que Vossa Excelência me deu mais 2 minutos, eu queria dizer que compareci ontem à reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional e fiquei impressionado com a pauta altamente preocupante, por que não dizer negativa, da Presidente da República. Ela foi, a meu ver, cordial e atenciosa com o Poder Legislativo, mas não foi cuidadosa com os interesses maiores da nação. O povo brasileiro está cansado de pagar impostos. E o que se falou lá foi na adoção de medidas que redundarão no aumento da carga tributária. E o Brasil já está cansado disso. Vamos estabelecer novas alternativas, novas saídas para um Brasil novo. Por isso, a presidente vai ter que mudar o seu discurso para contar com o nosso apoio aqui no Congresso Nacional.